Caros irmãos, muito bom dia. Manhã de domingo, uma manhã fria, mas ainda assim podemos nos juntar para esse tempo de oração, louvor e reflexão na palavra de Deus. É meu, somente meu, todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Quando existe a presença de Deus na nossa vida, nós então temos essa condição de descansarmos no Senhor e nos alegrarmos com a vida e não deixarmos ou permitirmos que ela seja simplesmente preocupações. Eu leio para você em Eclesiastes, no capítulo 2, no verso 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Não é simplesmente correr atrás do vento e vaidade. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por esta manhã de domingo. Nós nos alegramos pela Tua presença em nossas vidas e nós nos alegramos com a vida. Nos alegramos, Senhor Deus, com as bênçãos que o Senhor nos concede. Nos alegramos, Pai, porque sabemos que o trabalho mais complicado, o trabalho mais difícil, aquilo que não podemos fazer, o Senhor já realizou, o Senhor já fez. E nós podemos descansar no Senhor, nos alegrarmos com as bênçãos que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho, muito obrigado, Senhor, pela produtividade, pelo nosso desempenho. Obrigado, Deus, pelo que fazemos, que abençoa vidas, que redunda em benefício na vida das pessoas. Nós te somos gratos, Senhor, porque nos permite participar da dinâmica produtiva, da dinâmica social. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos põe no lugar onde estamos. Dá-nos um domingo na Tua presença, Senhor, um domingo de desfrute das bênçãos do Senhor, um domingo de alegria na Tua presença, Pai. Nós continuamos intercedendo por nossos queridos, pelas famílias da Tua igreja, por aquelas que porventura estão enlutadas, ou que estão, Senhor Deus, orando, pedindo, intercedendo por seus queridos que estão adoentados. Nós nos juntamos como Igreja de Jesus e intercedemos, Pai, que a Tua mão poderosa alcance os corações apreensivos, os corações enlutados, os corações que estão enfermos, Pai. Abençoa, Deus, os profissionais da saúde. Muito obrigado por estarem sendo imunizados. Nós te louvamos, Pai. E te pedimos, ó Deus, abrevie esse tempo, que em breve possamos estar juntos presencialmente na Tua casa, louvando, bendizendo o Teu nome, no ajuntamento solene que glorifica, honra a Tua pessoa, Pai. Muito obrigado por essa manhã de domingo, por esses recursos que nos são disponibilizados para termos dessa forma o nosso ajuntamento, ó Deus. Nós te agradecemos e nos alegramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos então estudando o texto de Eclesiastes, o pregador, e nós temos visto que Salomão, ele pôs à prova a vida, ele testou a vida, e o fez baseado na sua qualidade, na sua serventia, a partir dos prazeres e das realizações. Isso lá no primeiro capítulo de Eclesiastes e no início do segundo capítulo. Após fazer essa avaliação, fazer esse teste da vida a partir dos prazeres e das realizações, Salomão viu que tudo era vaidade, correr atrás do vento. E aí no capítulo 2,
ele então inicia assim: então passei a considerar, no versículo 12 do capítulo 2, ele diz: então passei a considerar. Isso significa simplesmente que ele vai observar a vida, observar as coisas a partir de um outro ponto de vista. E o que ele faz agora é olhar para a sua sabedoria e sua riqueza à luz da certeza da morte. De que vale ser sábio? De que vale ser rico? Se você vai morrer e deixar tudo para trás? A certeza da morte é um tópico bastante considerado por Salomão. Não seria fácil evitar esse assunto, já que ele se dispôs a observar a vida debaixo do sol. E uma vez que a morte é um dos fatos mais óbvios da nossa existência, da nossa vida. Montaigne, um filósofo francês, escreveu: filosofia não se presta a outra coisa, senão preparar o homem para a morte. Só quem está bem preparado para a morte está preparado para viver. Então vamos lá. Salomão então começa a considerar a sua sabedoria a partir da realidade da morte. Ele diz assim: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo: como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois tanto o sábio como o estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah! Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que fiz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Desde que ambos, o sábio e o tolo, vão morrer, qual é o valor da sabedoria? Para uma coisa, podemos dirigir, orientar a próxima geração. Mas o que pode garantir que eles vão valorizar a nossa sabedoria e segui-la? Pergunta o sábio: que fará o homem que seguir o rei? E essa pergunta sugere que é tolice que a geração seguinte faça as mesmas coisas que já foram feitas pela geração passada. Não existe nada de novo debaixo do sol. Eles só podem repetir o que já foi feito. Então, a despeito do fato de que todo homem vai morrer, a sabedoria ainda é algo muito mais valioso do que a tolice e a ignorância. Ou a ignorância. Elas são tão opostas como a noite e o dia. O homem sábio vê que a morte está chegando e vive de acordo com essa realidade, com essa verdade, remindo seu tempo, procurando enxergar a luz. O homem tolo
vive no engano, na escuridão, como se não fosse ver a morte. Está sempre despreparado. Então, são como aquelas virgens que não providenciaram o azeite, ou os convidados que não deram atenção ao convite. São aqueles investidores que enterraram o talento. São aqueles que estarão à esquerda, que se enganaram com seus falsos discursos. São aqueles que, alcançados pela misericórdia de Deus, sempre entenderam que são mais inteligentes do que os outros e nunca perceberam que o que os alcança é a misericórdia de Deus. Contudo, a despeito de estarem preparados ou não, sábios e tolos vão morrer e ambos serão esquecidos. Sabemos que a sabedoria e os empreendimentos salomônicos não foram esquecidos. Mas também é verdade que muitas pessoas famosas, que já viveram, que já passaram por essa terra, já foram esquecidas e já não são mais assunto de conversas ordinárias. E suas biografias vão sendo cada vez mais resumidas, né, conforme as edições vão se renovando. Portanto, eu odeio a vida. Esse é um desabafo de Salomão. Ele diz assim: pelo que aborreci a vida. Bem aqui, ó. Pelo que aborreci a vida. Eu odiei a vida. Eu não gostei da vida. Mas não porque ele queria perdê-la. Não porque Salomão pensou em suicídio. Mas porque ele queria evitar a morte. Odeio a vida e tenho medo da morte. Essas foram as palavras de um famoso humanista do século XVIII francês chamado Voltaire. Salomão poderia concordar com ele, ou ele concordou com Salomão. A vida, então, parecia irracional e fútil para ele. Mas ainda assim, era melhor do que a morte. E aí então podemos parafraseá-lo. Portanto, eu estava desgostoso, eu estava desencantado com a vida, uma vez que fiz essa observação e essa avaliação dela debaixo do sol. O cristão saudável certamente não odeia a vida. Não importa quais sejam as dificuldades, quais sejam os desafios, não importa que a realidade da morte. É verdade que em certas ocasiões alguns homens desejaram morrer, como Jó, Moisés, Elias, Jonas, por exemplo. Mas não precisamos ter essas ocasiões atípicas pelas quais esses homens passaram como modelos. Afinal, todos eles mudaram de ideia quando os olhos foram abertos para a amplitude da realidade. Devemos amar a vida. A vida é um dom de Deus e em Jesus ela pode ser muito abundante. Podemos nos agradar de todas as coisas. Podemos não nos agradar de algumas delas, ou não sermos habilitados para explicar as razões, os sentidos de tudo. Mas não é o que realmente importa. Nós vivemos pelas promessas, e não pelas explicações, não pelo que vemos. E sabemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. É meu somente, meu todo o trabalho, teu trabalho é descansar em mim. Salomão, então, ele vai considerar a sua riqueza. O tema da nossa manhã é o pregador
odiou a vida entre aspas. Então ele vai primeiramente considerar a sua sabedoria. Ele considera a sua sabedoria nesses versículos que lemos, do 12 ao 17. Do 18 ao 23, Salomão vai considerar a sua riqueza. Vamos ler esse texto. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer que será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Salomão se decepcionou com a sua sabedoria. Salomão não só se desencantou com ela, com a sua sabedoria, com a vida, mas também com a sua riqueza. Ele se desencantou com a sua riqueza, com o resultado de sua labuta, de seus esforços, de seu trabalho. É claro que Salomão nasceu rico. Ele era filho do rei. E quando se tornou rei, lhe foi disponibilizada mais riqueza ainda. E ele investiu essa riqueza e construiu e ficou mais rico ainda. Mas ele está olhando a vida debaixo do sol e comunicando um público formado de pessoas comuns que ouviam sua discussão. E nesse texto, ele vai apresentar para nós 3 razões pelas quais ele se desencantou com a riqueza. Primeira razão, ele vai dizer: você não pode manter a sua riqueza. No verso 18. Você não pode manter a sua riqueza. Você vai ter que deixar a sua riqueza. Vai chegar um dia em que você vai morrer e deixar tudo para o seu sucessor. Vai chegar um dia que você vai morrer sábio e vai virar pó tanto quanto tolo. E com a riqueza a mesma coisa, ela vai ser deixada para trás. E essa constatação de Salomão nos faz lembrar da parábola de Jesus intitulada O Rico Insensato, que constrói os seus celeiros, e constrói, e acumula riqueza, e aí quando ele acha que vai desfrutar daquilo tudo, chega o dia da sua morte. Também nos lembra da palavra de Paulo a Timóteo, quando ele diz para que as pessoas ricas sejam cuidadosos com os seus bens. E um provérbio judeu que diz assim: não há bolso na mortalha. Dinheiro é só uma medida de troca. A menos que seja gasto, ele não faz qualquer diferença na vida de alguém.
Me lembro de uma senhorinha muito próxima que depois da sua morte entraram no quarto dela para desfazer, para desmontar as coisas, já que aquela casa seria disponibilizada para outro fim. E ao levantarem o seu colchão, existia ali uma soma bastante considerável de notas antigas, de cruzado, cruzado novo, cruzeiro, e isso, a sua morte foi já no tempo do real. Muito dinheiro guardado, muitas moedas, muitas notas, e que fez diferença nenhuma na vida dela, porque simplesmente não foi trocado. Nós não podemos comer dinheiro, nós precisamos comprar comida com dinheiro. Nós não podemos, né, nos abrigar, o dinheiro não pode nos abrigar, mas nós precisamos comprar uma casa com dinheiro. Um escritor do jornal Wall Street escreveu uma vez, denominou o dinheiro como um artigo que você pode usar para ir para qualquer lugar do mundo, menos para o céu. Não dá para levar. E ele pode prover tudo para você, menos a felicidade, a alegria, o contentamento. Nós somos mordomos do que temos. Deus é o nosso provedor. Deuteronômio 8,18 nos diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Deus é o provedor e o dono. Temos o privilégio de desfrutar e usar da riqueza que Ele nos dá para a glória dEle. Um dia teremos que dar conta do uso que fizemos do que Deus nos disponibilizou com generosidade. Uma vez que não vamos levar a riqueza conosco, quando nós morrermos, nós podemos aproveitar bem dela enquanto vivemos, mas procurando sempre a direção e a glória de Deus. A palavra de Deus também nos orienta a não desperdiçarmos, a não sermos omissos em termos de administrar, de gerenciar bem os nossos dons. Em Mateus capítulo 6, verso 19 a 34, Jesus nos ensina a inteligência no trato com as riquezas. Então, a primeira constatação de Salomão é que nós não vamos manter a nossa riqueza conosco. Ela certamente será deixada para alguém. Em segundo lugar, ele diz, você não pode proteger a sua riqueza. E ele vai se incomodar bastante com a ideia de que tudo vai ser deixado para trás. Mas pior ainda é a possibilidade disso ser deixado na mão de alguém que vai esbanjar. Suponha que seja alguém despreparado e vai pôr tudo o que você construiu a perder. Salomão não sabia se isso aconteceria com toda a riqueza que ele construiu, que ele angariou. Mas ele considerou a possibilidade e se incomodou muito com ela. Como nós vemos no texto. Olha, eu estou decepcionado com as riquezas, porque pode acontecer de eu deixar para alguém que não trabalhou por elas e essa pessoa simplesmente colocar tudo a perder, simplesmente esbanjar tudo. Ele pensou nessa possibilidade e, na verdade, isso aconteceu. Quando nós vamos além na sua história, vemos que seu filho, herdeiro do seu trono, numa das primeiras de suas decisões, foi dividir o reino. Já quebrou no meio ali a riqueza toda que Salomão havia conquistado em termos de território, em termos de extensão do país Israel naquele tempo. Então Roboão fez exatamente o que Salomão temia muito.
Muitas pessoas tentam fazer um testamento, escrever suas vontades sobre a riqueza que haverão de deixar, mas nem sempre eles alcançam sucesso. E a despeito das instruções e do bom exemplo que possa terem dado, pais e mães não conseguem saber o que seus filhos e netos vão fazer com o que eles juntaram, com trabalho árduo, com cansaço, com labuta. Salomão simplesmente se desespera com essa possibilidade e afirma então o seu desencanto com a sua riqueza. Ele diz assim: assim cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu trabalho árduo debaixo do sol. Essa é a nova versão transformadora. É bem mais fácil a leitura. Assim cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Em terceiro lugar, o Salomão, ele diz que você não pode desfrutar de tudo que você conquistou, de tudo que você deveria desfrutar. Então, se tudo que um homem faz é pensar sobre suas riquezas e ficar preocupado com o que haverá de acontecer com ela, ficar preocupado para que ela não seja desperdiçada, ficar preocupado para que ela não acabe, ele simplesmente faz da sua vida uma tortura, uma vida miserável. Salomão diz assim: eu trabalho muito, angario muitas riquezas, entrego tudo nas mãos de alguém que não trabalhou por aquilo. É justo isso? Ele gastou os seus dias com dores e cansaço, trabalhando noites mal dormidas. E os nossos herdeiros, os meus herdeiros, nunca passaram por isso, mas vão ficar com toda a riqueza. E ele diz: tudo parece muito fútil, tudo parece muito sem sentido. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Então, até aqui, até o versículo 23, Salomão se apresenta como um pessimista. Também isso é tudo vaidade, me decepcionei com as riquezas, me decepcionei com a vida, nada tem sentido debaixo do sol. Mas ele não se manterá assim, essa figura pessimista que nós vislumbramos até então. Ele vai dar um passo de fé e ele alcança um outro estágio na sua experiência. Salomão, então, vai considerar, sim, a beleza da vida. Nos versos 24 a 26, eu convido você a ler comigo. Ele diz assim: não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Na sequência do texto, dá a impressão de que ele vai falar: no entanto, vi também que isso é vaidade e correr atrás do vento. Mas não, ele muda a sua perspectiva agora. Aqui agora sim ele muda o seu prisma ao olhar para a vida. Ele diz: no entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Não só as riquezas, não só a sabedoria, mas o desfrutar dessas belezas que Deus oferece para nós, dessas bênçãos que Deus nos dá, também vem de Deus. Ele atenta para a beleza da vida. Por isso, diz assim o texto na nova versão transformadora, por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida, e encontrar satisfação no trabalho,
Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus. Pois quem pode comer ou desfrutar de algo sem Ele? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e a entrega àqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. Então, esses versos do capítulo 2, do 24 até o 26, é a primeira conclusão de outras 5 no livro de Eclesiastes. Cada uma delas enfatiza a importância de entendermos e aceitarmos a vida como um presente de Deus e nos alegrarmos na vontade dele. De forma alguma, Salomão está dizendo: comamos e bebamos e nos casemos porque amanhã nós vamos morrer. Essa é a filosofia de um fatalismo e não da fé. O que ele está dizendo é: muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor Deus, pela alegria que nós sentimos a partir daquilo que o Senhor nos dá para a tua glória. O Paulo ele mostra uma concordância com esse entendimento de Salomão quando ele exorta os seus leitores, a partir da primeira carta de Timóteo, assim: depositem a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Ele está exortando os ricos, as pessoas que têm posses, lá da igreja onde Timóteo era pastor, para que eles não colocassem a sua fé nas riquezas, nas posses, mas depositassem a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Nessa confiança, nesse entendimento de que riqueza e sabedoria vêm de Deus, e não só a riqueza e a sabedoria, mas o alegrar-se. Então Salomão deixa isso claro. Não somente as bênçãos vêm de Deus, mas o alegrar-se nelas também é um presente de Deus. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Ele entende que não há sentido em receber bênçãos em forma de riqueza e de sabedoria e não poder se alegrar delas. Lá no capítulo 6, do verso de 1 a 5, ele fala nesse sentido. Então, diante dessa verdade, nós compreendemos uma coisa interessante na história dos judeus. Os judeus, na ocasião da festa do tabernáculo, ou festa dos tabernáculos, aquele momento em que eles saíam de casa, construíam tendas e habitavam nelas por alguns dias, para se lembrarem do que haviam passado lá no deserto e se regozijarem naquele presente abastado que Deus estava dando a eles. Então, a festa, ela era um tempo de ação de graças. Era o Thanksgiving dos judeus. Um tempo muito importante, um tempo sagrado, um tempo especial para eles oferecerem a Deus gratidão e alegrarem-se pela abundância das provisões, pelo suprimento das necessidades vindo de Deus. Deus quer nos dar sabedoria, Deus quer nos dar conhecimento, Deus quer nos dar alegria. E essas 3 dádivas, sabedoria, conhecimento e alegria, elas nos formam, elas forjam a nossa alma para nós apreciarmos as bênçãos de Deus e termos nele prazer. Não é suficiente possuir coisas. É importante que tenhamos o tipo de caráter que nos dá condições de aproveitarmos bem do que temos e nos alegrarmos apropriadamente.
Aquele que descarta Deus de sua vida, como o texto nos mostra, e que atribui a si mesmo o fato das conquistas, das riquezas, da sabedoria, haverá de perder o melhor, que é a alegria e a segurança e a liberdade que vem daquele que nos dá, daquele que sustenta todas estas coisas. Apartado de Deus, o homem não pode ter desfrute verdadeiro das bênçãos e das riquezas. O que é bom é entendermos isso. Que isso vem da mão de Deus. O que vem da mão de Deus? Além da sabedoria, além das riquezas, a alegria. A alegria, o desfrute vem de Deus. É muito bom ter coisas que o dinheiro compra. É muito bom ter discernimento, ter entendimento do que acontece no mundo. Mas não perca de vista aquelas preciosidades que o dinheiro não pode comprar, que a sabedoria não pode nos dar. Que é exatamente o desfrute, a alegria que vem de Deus, que vem do Senhor. No entanto, também vi que isto vem da mão de Deus. Essa é a primeira conclusão de Salomão. Eu posso avaliar a vida, eu posso avaliar as riquezas debaixo do sol, e ver que tudo é vaidade. E me decepcionar, me desencantar com tudo, diante da realidade da morte. Mas se eu mudo o prisma da minha visão, da minha percepção, eu vou entender que tudo vem de Deus. Então nós completamos aqui a primeira sessão do livro de Eclesiastes. O problema foi declarado. O Salomão, ele até então apresentou 4 argumentos que provam que a vida debaixo do sol não vale a pena de ser vivida. Então, ele apresentou a monotonia da vida. Olha, nada muda, é tudo igual, vem geração, vai geração e fazem a mesma coisa. Ele apresentou a vaidade da sabedoria. A vaidade da sabedoria. Ele apresentou a futilidade das riquezas, elas vão ficar aí para alguém desfrutar delas ou desperdiçá-las, e ele apresentou a certeza da morte. Os seus argumentos parecem muito verdadeiros. Salomão é um bom orador, ele tem uma retórica afinada, ele usa bem as palavras, forma com maestria os argumentos, e chega muito perto de nos convencer de que tudo realmente é vaidade e correr atrás do vento. Mas ao mesmo tempo ele muda a sua percepção. Eu vou conceber as coisas por um outro prisma. E quando nós olhamos, quando nós seguimos a Salomão na sua retórica, no seu argumento, e olhamos a vida sob a perspectiva que ele apresenta debaixo do sol, por muito pouco nós não nos obrigamos a concordar com ele. Mas quando observamos a vida de uma outra perspectiva e a pessoa de Deus é a luz, tudo muda, tudo muda. Se você ler o texto com mais atenção, você vai ver que do versículo 14 do capítulo 1 até o 23 do capítulo 2, Deus não é mencionado. Vida e morte, sabedoria e riqueza são conversadas, mas ele chega à conclusão de que tudo está nas mãos de Deus. Então ele nos dá alegria por suas bênçãos. Se tentarmos nos alegrar com os presentes, esquecendo-nos daquele que doa,
Então, nós seremos simplesmente idólatras, ingratos, desencantados, decepcionados. Mas quando olhamos para o doador das bênçãos, da sabedoria, da riqueza e da vida, então nós podemos ser servos, filhos, agradecidos, satisfeitos, contentes e alegres naquele que nos dá a vida. Nos próximos 8 capítulos, Salomão vai considerar cada um desses argumentos: a monotonia da vida, a vaidade da sabedoria, a futilidade das riquezas e a certeza da morte. E ele vai refutar cada uma dessas teses. E no final de cada um deles ele vai dizer: alegre-se com a vida e seja grato ao Senhor. Ou talvez o contrário. Observe o doador da vida. Seja grato ao Senhor e alegre-se com ela. Um domingo muito alegre para você, um domingo de pleno desfrute, um domingo de grande contentamento e alegria no Senhor. Um grande abraço, à noite nos encontramos novamente. Oi, gente, tudo bem com vocês? A minha mãe é a coisa mais linda do mundo. Ela foi escolhida pelo meu pai, o próprio Deus. Minha mãe tinha que ser minha mãe. Se não fosse minha mãe, eu não seria eu. Teve uma vez que ela estava preocupada. Ela achou que eu tinha me perdido. Imagina, eu estava no templo, no lugar mais seguro que eu poderia estar, a casa do pai. Eu estava com os professores lá e esqueci do tempo. Passou o susto, ela até que ficou orgulhosa de mim, porque estava todo mundo prestando atenção em mim. Ela estava preocupadíssima porque eu estava sozinha e ela achou que alguma coisa de ruim pudesse acontecer comigo. Normal. Ela é mãe. Ela queria me guardar dentro do abraço dela com todo o carinho e cuidado do mundo, como se tudo dependesse dela, como se estivesse nas mãos dela. Eu sempre disse para minha mãe: mãe, fica tranquila, Deus está cuidando da gente. Feliz dia, mãezinha. Leve uma blusa, guarda-chuva, cuida do vento. Olhe pro lado, olha a rua, esteja atento. Só quero que você chegue em casa inteiro. Tome banho, arrume o quarto, escove o dente. Amigo bom é quem te faz olhar pra frente. Seja você que eu tô feliz. Seja você que eu tô feliz. Toda mãe
carrega um coração fora do peito. Cada mãe ama do seu próprio jeito. Amor de mãe é amor perfeito. Toda mãe carrega um coração fora do peito. Cada mãe ama do seu próprio jeito. Amor de mãe é amor perfeito. Amor de mãe é amor perfeito. Leve uma blusa, o guarda-chuva, cuidado vento. Olhe pro lado, olha a rua, esteja atento. Só quero que você chegue em casa inteiro. Tome banho, arrume o quarto, escove o dente. Amigo bom é quem te faz olhar pra frente. Seja você que eu tô feliz.